Tentei na aula passada, né, mas só para novamente contextualizar, eu trabalho com energia fotovoltaica, né, sou engenheiro eletricista, e aqui na região a gente tem uma empresa na qual eu presto consultoria, que o nome da empresa é a Indusol, tá? Indusol é a empresa que vai ser aí o braço da WEG na parte de energia solar. A WEG, não sei se acredito, né, que a grande maioria das pessoas conheça, mas um breve resumo aí, a empresa é situada ali, ela está em vários lugares do mundo, né? E o parque principal dela fica na cidade de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, tá? Ela tem buscado estar presente, né, se fazer presente nessas quatro grandes vertentes, né? Energia renovável, mobilidade elétrica, infraestrutura e construção e eficiência energética industrial. Para quem não sabe, a WEG ela não instala, né, ou muito pouco, apenas obras muito específicas, né, os equipamentos na área de energia solar, então ela conta com uma rede de integrador autorizado aí, espalhado no Brasil inteiro. Então existe um contrato, né, é como se fosse uma assistência técnica, mas na verdade um braço, como eu comentei anteriormente, na parte de energia solar. Então a WEG comercializa, fornece o equipamento, essa empresa ela tem que atender alguns requisitos, né, técnicos para instalar esses equipamentos na área de geração distribuída. E aqui só por curiosidade, né, da onde eu estou falando de Criciúma, e mesma cidade onde fica a empresa. Bom, o professor Juliano, né, e um pouco mais cedo aí, a nossa colega Thaís fez as honras de já comentar bastante um conceito bem consolidado, que é a geração próxima à carga, né? Isso tem as vantagens e as desvantagens, como tudo na vida, né? Também já foi comentado, então vou passar essa parte um pouco mais rápido, né? A respeito do marco regulatório aí da 482, lá de 2012, onde tornou possível, então, o uso da geração distribuída. Então, a partir daí que a gente passou a entender que isso era um mercado e trabalhar em cima disso, né? Hoje, atualmente, alguma coisa só para deixar claro também, aproveitar que ninguém comentou, né, a respeito de prazos. Num primeiro momento, é feita a solicitação de acesso, né, por parte do consumidor, é ele quem faz essa solicitação de acesso. A distribuidora analisa toda essa documentação e emite o parecer de acesso, dando possibilidade, então, ao consumidor instalar o equipamento e, posteriormente, após a instalação, solicitar a vistoria. Somente após essa vistoria feita pela distribuidora que o equipamento pode, de fato, injetar energia elétrica na rede de distribuição, tá? Então, aqui tem para se isso correr exatamente dentro dos prazos, hoje um consumidor aí ele vai conseguir dentro de 34 dias estar conectado na rede elétrica, né, ser um prosumidor. Então, basicamente, como só para relembrar aqui, né, o conceito de geração distribuída para sua carga elétrica, né, os equipamentos elétricos na casa, tanto faz de onde vem a energia, né? Num primeiro momento, essa energia, se existe a geração solar, vai ser consumido diretamente do gerador solar. E caso não seja suficiente, vai ser consumido o restante, ou na falta da geração solar, a energia da rede elétrica da distribuidora, né? Sendo que
um medidor de energia, então ele passa a ter aí as duas leituras, né, os dois fluxos ali, ele vai medir tanto o consumo quanto a energia injetada. Bom, eu digo isso porque é importante a gente reforçar esse contexto, né, visto que a proposta hoje aqui é comentar um pouco mais na prática a respeito do dimensionamento do sistema fotovoltaico. Então, é importante que a gente tenha a noção, né, que esse equipamento ele vai gerar energia por um período do dia, né, e claro que todas as soluções têm que ser pensadas, né, sempre que vai ter sol no momento do dia e que eu posso estar injetando essa energia para recuperar esse crédito depois e abater na minha fatura de energia, então assim conseguir a viabilidade econômica do projeto. Basicamente, o módulo fotovoltaico ele vai funcionar numa associação de série ou paralelo, né? Normalmente o residencial são feitas apenas associações em série, né? Onde a gente tem um ganho e a corrente permanece a mesma, a corrente elétrica permanece a mesma, e a gente tem um ganho no somatório da tensão. Desculpa, paralelo, certo? Aqui, nesse exemplo aqui, a gente tem uma associação, né? De módulos, então a gente consegue observar que no final a gente vai ter uma corrente elétrica, né? De 9 amperes ali na string, né, dos módulos em série, e isso associado às outras duas strings ali, a gente vai ter lá no final os 27 amperes. Da mesma forma, a tensão. Claro, né, isso é importante a gente se dar conta por conta da forma como vai ser montado e alocado no telhado, bem como associado junto com outro equipamento, que é o inversor solar, tá? Essa ligação dos módulos, então, dependendo do inversor solar que vai ser utilizado, né? A gente vai conseguir ter mais ou menos associações. É uma escolha que no momento do projeto pode fazer toda a diferença. E de que forma que funciona, né? Por que eu faço essa associação? Bom, primeiro por uma característica do próprio da própria associação, né, de módulos e características do módulo, né, de tensão e corrente, capacidade dele, nível de tensão, certo? E principalmente, né, a quantidade de módulos que vai ser necessário para gerar o montante total de energia a ser calculado. Então, a ideia aqui é que posteriormente a gente vai chegar ali num cálculo, né, onde vou mostrar para vocês como que a gente faz aí no dia a dia para encontrar a quantidade de módulos fotovoltaicos necessários e aí então com essa quantidade de módulos, né, esse é o primeiro ponto. Então com essa quantidade de módulos a gente vai fazer essa análise do equipamento que a gente vai utilizar, do inversor, né, e como que a gente vai conectar. Um detalhe importante, até vou passar no próximo slide, que tem uma foto de um modelo de inversor, né? Notem que na foto aí aparece as conexões ali com os cabos vermelhos e preto, certo? Positivo, sendo vermelho positivo e preto negativo, né? Então, são várias associações de série, de módulos, e algumas delas estão ligadas em paralelo dentro do próprio inversor, tá? Isso possibilita aí um arranjo com uma maior quantidade de módulos e garante que a gente atenda algumas questões de segurança, né, como o próprio nível de tensão e, e maior eficiência do equipamento. E aí do outro lado ali, não sei se vocês conseguem observar, mas tem os cabos saindo ali
em azul e preto, né? E verde, que é a parte corrente alternada, que vai conectar, então, no quadro de distribuição do consumidor, tá? Só voltando aqui no slide anterior, opa, que aparece ali já a sigla MPPT, certo? Isso significa que para cada, nesse caso em específico, né, se vocês observar, para cada MPPT, a gente tem duas séries, né, ou duas strings conectadas no mesmo MPPT, tá? Ou seja, a gente tem ali o primeiro positivo e negativo, o segundo positivo e negativo. Então, a string 1 e 2, elas estão conectadas em paralelo no inversor e as duas estão no mesmo MPPT. O que que isso significa? Né? O MPPT é o ponto onde o sistema do inversor vai travar no ponto de máxima potência. Ele vai identificar qual é o ponto de máxima potência desse equipamento. Ou seja, ele vai otimizar aquela associação de módulos para garantir a melhor condição de geração de energia para aquela situação, tá? Então, a vantagem de ter múltiplos MPPT, né, múltiplos pontos ali, é garantir que numa situação onde eu possa ter eventual sombreamento, um equipamento com defeito, né, cada MPPT vai trabalhar de forma individual, certo? Então, o problema de um não vai atrapalhar a geração dos demais. Importante de se dizer também, né, que o equipamento, todo equipamento ele possui um sistema anti-ilhamento. Então, é uma pergunta que ainda é muito comum por parte dos clientes, né, a respeito da falta de energia na rede. Então, ele não é um equipamento que vai permanecer com a rede, com a energia local, justamente porque ele não possui nenhum sistema de armazenamento, normalmente, né? Bom, entendido ali como é que é a associação dos módulos, né? Só para a gente avançar também. O módulo fotovoltaico, ele é composto também por uma associação, mas agora de células, né? Então, ali cada quadradinho azul representa uma célula fotovoltaica e ele possui uma associação série paralela, né? Para garantir aí o nível de tensão nos terminais, tá? Esse sistema, ele tem algumas proteções, né? Esse sistema de associação, justamente para evitar problemas físicos ao equipamento, principalmente por tensão reversa ou sombreamento, enfim. Então, basicamente, se a gente fosse fazer a associação de dois módulos em série, a gente pegasse um equipamento, né, um instrumento de medição, um multímetro, fosse medir nos dois terminais, a gente teria, nesse caso aqui específico, 50,6 volts, certo? Acontece que se eu fizer uma sombra, né, em uma célula, apenas uma célula, tá? Aquele diodo de bypass, né, mostrado ali no slide anterior, para quem não está habituado, né, esse desenho do triângulo pretinho ali, tá? Ele vai atuar como um caminho para corrente elétrica, né, evitando que aquela sombra fizesse uma perda maior, ou trouxesse uma perda maior para a geração do equipamento, tá? Notem que num módulo fotovoltaico tradicional, a gente tem isso, ele tem ali, então, 2, 4, 6 fileiras, né? Então, as duas primeiras fileiras ali de associação
de células, a gente vai ter elas praticamente sem girar, né? Ou seja, eu vou perder 1/3 de produção desse módulo fotovoltaico, tá? Isso é importante ser comentado nesse momento, justamente se a gente está falando de dimensionamento, né? O dimensionamento ele vai além da análise técnica dos equipamentos, tá? Normalmente, quando a gente começa a estudar sobre dimensionamento, a gente vai para uma parte teórica, né, onde a gente analisa apenas os dados de datasheet do equipamento, casa as informações, mas na prática a gente tem que entender também da realidade do local para fazer o dimensionamento. Se eu tenho uma antena parabólica, uma chaminé, um ponto que vai projetar uma sombra sobre o módulo, né, eu tenho que entender que isso vai resultar numa perda de eficiência. E, principalmente, num como esse, onde pode acontecer uma sombra, né, eu posso vir a ter até a formação do famoso hotspot, né, o ponto quente, que pode danificar o módulo fotovoltaico, tá? Eu já presenciei módulo fotovoltaico trincar o vidro por conta de ponto quente, causado por sombra. Depois eu posso até compartilhar ali com vocês no chat um artigo especificamente sobre isso. Bom, o módulo fotovoltaico trabalha com luz e não com calor, tá? Então, as formas de instalação desse equipamento precisa ser, ou melhor, o ideal seria, né, na orientação norte e com inclinação igual à latitude. Acontece que nem sempre a gente vai ter condições físicas de colocar o módulo fotovoltaico nesse alinhamento. Então, nessa exposição. Então, a gente busca, ao invés de corrigir, né? Em alguns casos é possível corrigir, mas nos casos onde não é possível, que é a grande maioria, a gente simplesmente dimensiona, calcula o quanto que a gente vai perder de produção de energia e acaba adicionando, eventualmente, se necessário, mais módulos fotovoltaicos para garantir a necessidade total de energia a ser gerada. Então, a exposição norte, ela seria a exposição mais ideal, né? E aí, quanto mais para o sul a gente tiver, né? Melhor, ou melhor não, mais importante vai ser a gente considerar a questão de utilizar realmente a face norte do telhado, né? Porque a gente vai se afastando da linha do Equador, então a latitude vai aumentando, inclusive a inclinação teria que ser maior. Mas também é utilizado muito a aplicação, principalmente nos casos onde a gente tem um inversor com mais de um MPPT, né? A aplicação com eles nas exposições leste-oeste. Porque assim a gente garante, como se o inversor ele fosse capaz de funcionar de forma, é como se fosse não, né? Ele vai ser capaz de funcionar de forma individual na parte da manhã na face leste, quando o sol está nascendo, né? A parte do meio-dia a gente vai ter uma produção semelhante entre as duas exposições, e quando for na parte da tarde, a gente vai ter uma produção maior e independente da primeira parte, na exposição oeste, tá? Por isso que é importante que a gente tenha, então, aí um equipamento com pelo menos 2 MPPT numa situação como essa. Esse é um outro ponto da análise, né, que foge um pouquinho ali só da análise técnica de dados de placa, né, dados de tensão, corrente, quando é feito o dimensionamento. Então, basicamente, quando é em dado início, né, o cliente ele busca fazer uma análise,
a gente vai atrás de algumas informações, né? Se esse sistema é conectado à rede, se ele é residencial, comercial, industrial, se ele vai ser colocado no telhado, no solo. É necessário as informações, né, da energia desejada, a posição geográfica, né, latitude e longitude, que vão ser fundamentais para o dimensionamento, e alguns parâmetros iniciais, né? O C ali é a unidade consumidora, ou seja, todo aquele consumidor que está conectado no sistema de distribuição de energia, ele tem uma UC, que a gente chama, uma unidade consumidora. A gente precisa entender, né, principalmente em sistemas de microgeração, se é monofásico, bifásico ou trifásico, qual é o padrão de alimentação e qual é a capacidade que a gente tem aí de instalação de equipamento. Com essas informações, né, ou melhor, algumas dessas informações a gente consegue através da própria fatura de energia. Essa fatura de energia, aqui utilizada no exemplo, né, é a de Santa Catarina, da Celesc, mas no estado do Paraná, por exemplo, não é muito diferente, né, a fatura da Copel. Então, com a fatura em mãos, os dados da localização, que vão trazer os dados de radiação solar, a gente aplica essa fórmula, tá? E com isso a gente chega no dimensionamento do equipamento propriamente dito. O dimensionamento ele vai ser relativamente simples se seguir esse roteiro, né? Eu vou entender lá quais são as necessidades, qual é a necessidade do cliente através da análise da fatura, como que isso pode ser conectado. O local vai me dizer o local, a exposição, o telhado. É claro que aí a gente tem algumas situações que requerem um pouco mais de análise, um pouco mais de experiência, talvez, para entender esse telhado e poder analisar o quanto que aquele tipo de telhado pode influenciar, né? Seja pela exposição, seja por fatores de sombreamento. Embora hoje a gente tenha a disponibilidade de alguns softwares que auxiliam muito, né? Nesse sentido. Mas para um dimensionamento mais simples e muitas vezes o mais prático para o dia a dia, a informação do local e da exposição, se é leste, oeste ou norte, ou até mesmo sul, em alguns casos mais bem específicos, né? Vão ser as informações relevantes para a aplicação dessa fórmula e então chegar no tamanho do equipamento. Pessoal, vocês estão me escutando? Se surgir alguma dúvida com relação a esse andamento, pode me interrompendo aí, ok? Então, tô ouvindo sim, tá bem legal. Vamos lá. Então, aquela fórmula ali, o que ela nos traz, né? Basicamente, a potência do sistema fotovoltaico vai ser igual à quantidade de energia desejada. Então, é necessário a gente ter uma ideia da quantidade de quilowatt-hora por mês desejada, né, a ser gerada. Esse número, quando a gente pega algum caso onde um cliente está construindo a casa, né, vai ser necessário um entendimento melhor, uma análise, se ele já mora em algum local, né, uma análise dessa fatura para entender esse comportamento, né, principalmente visto que se a gente for observar uma mesma casa, uma mesma residência, e com todos os mesmos equipamentos, mas mudar as pessoas, mesma quantidade de pessoas, mas mudar as pessoas, né, a gente pode ter uma quantidade de consumo de energia diferente. Então, é necessário ter um entendimento. Em alguns casos, como esse, a gente costuma observar primeiro o telhado, né, porque o telhado também é um fator decisivo. Se não tiver telhado, não dá nem para avançar. Ou se não tiver espaço de telhado para colocar muito equipamento, também a gente busca ofertar uma solução dentro daquilo que é possível, né? Exceto alguns casos onde o cliente se dispõe a montar alguma outra estrutura ou um próprio sistema, em alguns casos como a estrutura de solo, aí a gente entra com uma solução um pouco mais customizada. Então, analisando a fatura, a gente vai conseguir, né, principalmente se
se o cliente tem um histórico já formado, a gente vai conseguir essa informação da energia desejada. Tá? Constante de radiância é uma constante já, então é uma informação já prefixada. E aí a horas total de sol pleno vezes o período de dias é a informação que a gente, principalmente horas de sol pleno, né, a informação que a gente vai buscar aí dados de satélite com base na localização onde o sistema vai ser instalado, tá? Esses dados, eu não coloquei aqui na apresentação, né, mas esses dados a gente consegue direto no site da Cresesb. Depois eu posso acessar ali para mostrar para vocês. Então, aqui um exemplo de uma fatura, né, onde localizar as informações. Acredito que da Copel não é muito diferente, tá? Principalmente aquela fatura que não a digital, né, aquela que o próprio leiturista tira no mesmo momento da leitura. Vai trazer aí um cabeçalho com os dados do consumidor, né, então vai informar o grupo, a classe do consumidor, o nome, o endereço, se é monofásico, bifásico, trifásico. Na fatura da Celesc traz até a capacidade do disjuntor. E o histórico de consumo, tá? O histórico de consumo é a peça-chave aí para a gente entender a quantidade de energia que a gente vai precisar dimensionar. Então, aqui nesse caso específico, né, se a gente tirar ali o mês de março que repete, a gente consegue fazer uma análise, né? O que dá para observar é que no mês de fevereiro, né, houve um consumo maior do que o normal, tá? Mas se a gente for observar, o que a gente vai considerar no cálculo vai ser uma média. Claro, a gente vai usar todos os parâmetros, né? E atualmente o sistema que nós na Indusol utilizamos, ele é um sistema que ele vai considerar o fato de que em fevereiro, especificamente em fevereiro, tem um consumo maior, né? Não é uma média simples, tá? Porque todas essas informações que eu estou colocando aqui para vocês já foram compiladas e aplicadas a um sistema, um sistema em Excel, né? Para facilitar a inserção das informações no dia a dia. Mas ele considera que no mês de fevereiro eu vou ter mais geração, mas eu vou ter um consumo maior também. Então, normalmente, nos outros meses, no caso de uma fatura como essa, né, vai acontecer uma geração um pouco maior, e aí, no caso como esse, a gente sabe que essa geração maior vai, na verdade, acumular crédito no banco de crédito para quando chegar no mês de fevereiro, você vier a ter um consumo específico, né, tão maior, ou for comum ter um consumo maior no mês de fevereiro, o sistema vai entender. E aí é importante entender com o cliente nesse momento, né, o que aconteceu, porque pode ser que no ano seguinte isso não venha acontecer, ou venha acontecer para todos os próximos meses, né, e isso pode simplesmente levar na prática, né, a dimensionar um equipamento que não vai atender a necessidade do cliente, né? Se o consumo aumentou, tem espaço de telhado e o cliente deseja inserir um sistema maior, então isso tem que ser observado justamente para atender a necessidade, tá? Aqui é apenas um exemplo, né? Com o Google Maps ou Google Earth, né? A gente consegue ter uma análise uma análise primária, né, uma análise mais simplória a respeito da localização do sistema fotovoltaico conectado à rede, né, onde vai ser instalado, tá? Então a gente consegue analisar alguns detalhes de telhado, distância, nem todo endereço vai ser possível, né, mas na grande maioria a gente consegue fazer essa análise já com a utilização dessa própria ferramenta.
E importante também a própria localização ali com as informações das coordenadas, né? De latitude e longitude, que vão ser fundamentais aí para a aplicação no próprio sistema da Cresesb para conseguir os dados de radiação solar. Aqui na imagem está antigamente a gente usava o Silveira, né? Mas hoje a gente acaba utilizando o da Cresesb, que tem os dados mais detalhados para nossa região, né, para o Brasil. Então a gente insere lá essas coordenadas, tá? Depois eu posso abrir ali o site e mostrar para vocês. E com essas coordenadas lá a gente vai ter exatamente esse dado ali, ó, irradiação global, né? Nesse caso em específico, para esse endereço, 4,3 kWh por metro quadrado por dia, né? Ou famoso 4,3 horas de sol pleno. Então, na prática, aqui na nossa região, né, gira em torno disso, a gente tem 4 horas e alguma coisa de horas de sol pleno. Isso que é a tradução desse número. Então, basicamente, a aplicação de fórmula, né? Energia desejada, que é o dado que eu busquei na fatura de energia, vezes a constante, né, informada, né? A quantidade de radiação solar vezes 30 dias e a taxa de desempenho. Né? Taxa de desempenho que, na verdade, o professor Juliano saberia até comentar com muito mais propriedade, né, a respeito dessa taxa de desempenho, mas é uma taxa que traz dentro desse percentual, né, toda a perda possível dentro do sistema de geração, né, o sistema como um todo, o gerador como um todo, somatório de inversor, módulo, cabo, então ele traz as perdas por corrente na parte CC, perdas por corrente na parte CA, perdas por temperatura, perdas por sombreamento, perdas por eficiência dos equipamentos, né? E dentre os equipamentos que estão disponíveis no mercado hoje, essa taxa de desempenho ela gira em torno de 0,75 a 0,85, tá? Então, se eu usar uma taxa de desempenho menor, né, 0,75, eu vou trazer uma quantidade inversamente proporcional, né? Então, vou trazer uma quantidade maior de energia, portanto, meu sistema ele vai estar levemente dimensionado de forma mais pessimista, né? Ou mais conservadora, por assim dizer, né? Então, nesse caso aqui, a quantidade de energia desejada era 287, dividido por 4,6 vezes 30 vezes 0,8 deu a potência total em quilowatt-pico, né, de 2,6 quilowatt-pico, ou seja, para aquela conta de energia ali, seria, e para aquele endereço, né, considerando a exposição norte, seria essa potência de equipamento. Ok, 2,6 kWp. O que eu faço com essa informação? Eu vou agora para o meu fornecedor, busco a informação do equipamento que está disponível, né? Essa apresentação está um pouquinho desatualizada com relação a esse número, né? Hoje estamos trabalhando aí com um módulo de 450 watt-pico. É uma tecnologia que veio desenvolvendo nos últimos anos, então, normalmente, de um ano para o outro, acaba subindo a potência por módulo com uma pequena variação aí de área, né? Então, o módulo de 270, ele tinha na época aí, normalmente algo como 2 por 1, né? Na verdade, 96 centímetros por 1,98. Hoje a gente está falando dos módulos de 450 na faixa de 2,10 por 1,1, 1,2, alguma coisa assim nesse sentido.
tá? Na largura não mudou quase nada, ganhou aí cerca de 10 a 15 centímetros na altura. Apenas como curiosidade, né? Fazendo essa conta, então, eu chego, né, num número quebrado, né? E aí decido para onde que eu vou, né? Normalmente para cima, então 10 módulos. Um sistema como esse, eu colocaria 10 módulos, já que o inversor é 270, né? Se eu trocar o 270 por um módulo de 450, então serão menos, né? Bom, feito isso, eu consigo chegar então agora, novamente, né? Mudar ali a aplicação na fórmula, botar a potência total de módulos, ao invés de encontrar a potência do meu sistema, agora eu vou encontrar então a média mês de energia, né? Definida a quantidade de equipamento, eu vou definir então, vou escolher então o inversor, né? Qual equipamento que eu vou utilizar? Tá? Importante de se dizer, né? Que são uma série de dados que a gente vai analisar aqui, né? Então, para cada módulo fotovoltaico, ou cada modelo, ou cada potência, a gente vai ter levemente aí algumas variações de tensão e corrente, né? Conforme a associação deles, principalmente. Mas basicamente a gente vai analisar a potência total, né? Nesse caso é 2,7. Ok. Então, qual é o equipamento que eu vou colocar? Eu tenho um inversor de 2.500 watts, né? Como mostra aqui na apresentação. Levemente menor, né? Então eu vou adicionar, prefiro colocar esse equipamento do que o outro equipamento com uma potência muito menor, né? Coloco o maior? Depende. Tem necessidade, né? Na grande maioria dos casos não vai ter essa necessidade, tá? Então, aqui é uma parte do dimensionamento onde a gente tem que fazer um estudo, né? Inclusive aquela situação do MPPT que eu comentei anteriormente, né? Nesse modelo aqui, se vocês observarem na informação ali, ele só tem um MPPT, então se é um telhado leste-oeste, por exemplo, já não poderia usar, tá? O inversor sugerido. Teria que partir para buscar uma outra tecnologia que fosse um pouco mais condizente com a realidade do local. Tem alguns casos, principalmente situações onde a gente tem uma situação de frio intenso, por exemplo, que é importante, no momento de cálculo, fazer uma correção de tensão, tá? Ou buscar entender, né, de qualquer forma, em todos os casos, essa associação de módulos, né? Qual é a tensão máxima que eu vou ter e comparar com as informações do inversor, tá? Também com as informações do cabo, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então, vamos seguir. Um dado importante que traz no própria folha de dados do inversor, né? É a informação do ponto, né, onde a gente vai ter o melhor aproveitamento. Então, sempre que a gente conseguir dimensionar o equipamento para a série, né, a associação dos módulos, trabalhar com uma tensão próxima desse ponto, tá? A gente vai ter um melhor aproveitamento daquele investimento, né, daquele equipamento que está lá instalado, tá? Feito toda essa análise, a gente vai então escolher equipamento. Qual equipamento instalar? A gente tem, hoje se tratando, por exemplo, da WEG, né? Inversores de 2 a 6 kW, monofásico da linha WEG barra Huawei, né? Temos ainda um inversor de 8,5, que não está nessa lista aqui, 10 kW, todos eles monofásicos.
e acima de 10 a gente passa a ter a linha trifásica, né? Que é o de 12, de 15, o de 20, o de 30, tem um de 36 também, 40, 60 e tem agora um de 75, que tem a produção própria da WEG. Ah, e tem um de 100 atualmente, então 100 kW, né? Então, conforme a gente vai entendendo qual que é a necessidade de módulos, a gente vai subindo para gerar tal quantidade de energia, a gente vai subindo aí e enquadrando dentro dessas opções de inversores que a gente tem, tá? Só lembrando que normalmente a potência do módulo ela vai ser maior do que a potência de inversor por conta da própria produção, por conta da própria perdas, a própria perda que o módulo tem, né? Então, normalmente a gente coloca maior potência de módulo fotovoltaico. Claro, né? Isso se tratando da região sul, né? Se a gente está quanto maior o índice de radiação solar, né, menos interessante passa a ser essa diferença. Mas só para vocês terem uma ideia, a gente chega a colocar aí cerca de 30% acima. Dificilmente se coloca menos, né? Porque daí tu tá como se tu tivesse contratando uma carreta aí para carregar um baldezinho de areia, né? Então, exagerando um pouquinho, né? Mas não fica tão atrativo do ponto de vista técnico, entendendo também a parte do investimento. É importante de se dizer que para cada tipo de telhado existe uma estrutura específica, né? Seja um telhado metálico, um fibrocimento, cerâmico, né? Existe a estrutura para solo também, né? Carport, são modelos de estruturas já consolidadas e prontas, né? Produto de prateleira. Tá? Dificilmente a gente vai trabalhar com uma solução customizada com relação a isso. Isso porque a gente começa a entrar numa zona onde situações talvez não esperadas possam acontecer, né? Como o próprio vento carregar, né? Isso eu falo, por exemplo, assim, eu tenho um telhado, mas ele não tem uma determinada inclinação. Aí a gente tem que avaliar, beleza, se eu colocar mais uma, duas ou dois módulos, será que eu atendo a mesma quantidade de energia? Então, beleza, então eu coloco mesmo naquela inclinação. Dificilmente eu vou corrigir essa inclinação com algum equipamento, até porque a maioria das casas elas já estão com o seu telhado consolidado, instalado, e ninguém projeta um telhado, né, considerando que vai ter um outro equipamento em cima que vai puxar ele, né, para tentar deslocar. Então, são situações que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado na hora de fazer instalação e dimensionamento. E era isso, gente. Fico aberto a perguntas.